A paz do Senhor, queridos. Bom, estamos aqui para fazer uma gravação de um vídeo hoje diferenciado. Por quê? Estamos aqui encerrando a disciplina Implantação de Igrejas. Eu estarei fazendo esse vídeo especificamente para a minha turma, onde estamos dando a disciplina Implantação de Igrejas. Porém, esse trecho é bem interessante, então eu também resolvi postar em nossas redes sociais, para falar de algumas verdades que é importante para todos nós. De antemão, você que segue nosso canal aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social, nos ajude divulgando, compartilhando, curtindo, colocando um coraçãozinho e nos ajudando a divulgar o nosso trabalho e o nosso projeto que visa facilitar o conhecimento e a informação ao máximo de pessoas possíveis. Já peço perdão porque não estou num ambiente bastante luminoso, mas o conteúdo vai ser colocado para que a gente possa aprender sobre a importância de implantação de igrejas. Vai ser um vídeo relativamente curto, mas trazendo informações muito importantes para todos nós. A partir de agora, eu vou estar me dirigindo à minha turma, mas você, se tiver alguma dúvida que você não fez parte da turma e quiser colocar algum comentário, alguma pergunta, pode postar nos comentários desse vídeo que a gente tenta responder na medida do possível. Vamos lá, implantação de igrejas. Eu quero encerrar essa aula falando sobre um grande desafio que nós temos no século XXI, que é o surgimento de um grupo, né? Esse grupo são chamados de desigrejados. Surgiu a ideia de pessoas que é possível servir a Deus, é possível servir a Cristo, amar Jesus e não fazer parte da igreja, né? E na maioria das vezes a igreja é apresentada ou desenhada de maneira negativa por pessoas que nós chamamos de desigrejados, tá certo? Então é um movimento sutil que já vem há algumas décadas se fortalecendo no nosso país e em vários lugares do mundo, e esse movimento visa trazer uma mensagem distante da mensagem eclesiástica tradicional. E é sobre esse grupo que eu quero falar rapidamente, mas ao mesmo tempo mostrando a importância de implantarmos igrejas. E há uma diferença entre abrir igreja e implantar igreja. A gente vai falar sobre isso agora, tá certo? Bom, é um movimento sutil e ele tem algumas bases. Eu não posso também generalizar o movimento do desigrejado dizendo que eles têm o mesmo fundamento, que são irresponsáveis. Não. Cada grupo é um grupo, cada movimento é um movimento, e eles têm algumas bases. Eu destaquei aqui algumas questões. Primeiro, decepção e generalização. Ou seja, a maioria dessas pessoas são pessoas que um dia fizeram parte da igreja e foram pessoas sinceras, verdadeiras, legítimas, bem motivadas para servir ao Senhor Jesus dentro da igreja convencional, das mais variadas denominações. Essas pessoas certamente encontraram maus líderes e tiveram decepções dentro do movimento religioso tradicional. E por causa disso, passaram a não querer mais congregar. Só que muitos deles, por terem experiências negativas em determinados grupos, eles passaram a generalizar. Então, aquela frase como todo pastor é ladrão, toda a igreja não presta, essa generalização atingiu o coração da maioria deles. Sabemos que existem líderes maus e líderes bons. Sabemos que existem igrejas sérias e igrejas não sérias. Mas quando a gente generaliza, a gente perde a razão. Já diz alguns pensadores que toda generalização é burra. Existem líderes e líderes, igrejas e igrejas. Mas a maioria deles vem desse sistema de decepção. Eles se decepcionaram com o sistema religioso e, por causa disso, quiseram agora congregar em suas casas ou achar que não precisa mais frequentar igreja.
Segunda questão é a insubmissão e a rebeldia. Bom, se a primeira parte é nobre, a segunda parte são pessoas que não querem obedecer, não querem respeitar a liderança, não querem é, seguir direcionamento, muito menos obedecer à palavra de Deus. E por causa disso, eles resolvem romper com a igreja, porque eles não querem ser confrontados, são rebeldes, casas rebeldes. Nisso se aplica tanto aos desigrejados como a movimentos religiosos de supostas ou de pseudas igrejas que torcem a Bíblia para satisfazer o ego e o bel prazer de cada um. Então, um outro grupo vem da insubmissão e da rebeldia. E eles tentam, todos os dois, isso é comum a eles, tentam desassociar, né? Dissociar o noivo da noiva, né? O seu lema é Jesus sim, igreja não. Eles tentam passar a ideia que é possível seguir a Jesus sem estar na igreja, sem pertencer à igreja, ou por outro lado, podem dizer que todos são igreja e que a igreja não é o templo, a igreja é o indivíduo. É essa a ideia que eles passam. E eles oferecem, então, aí uma nova interpretação das escrituras, negando alguns valores, alguns princípios, negando algumas doutrinas milenares da igreja cristã para poder apresentar a sua ideia. Esses grupos são vários, não é um grupo só. Existem vários modelos de desigrejados, inclusive aqueles que negam o nome de Jesus como Senhor e Salvador, porque dizem que é errado transliterar ou traduzir o nome próprio. Esses grupos estão crendo em mitos que não têm nenhum tipo de respaldo histórico, nenhum tipo de respaldo de conhecimento sério, acadêmico. Então, existem vários modelos de desigrejados, não é um grupo só, mas o nosso foco não é falar deles em si. Por isso que eu quero citá-los para falar sobre a importância da implantação de igrejas no século XXI. Teria vários outros motivos, mas esses são os principais motivos para os desigrejados, ou os quatro principais que eu destaquei, para a gente compreender um pouco sobre esse movimento, tá certo? Bom, aqui eu tenho um versículo de Atos 14, 27, que diz: Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera a Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Aqui eu já preciso compreender que a igreja ela nasce em Pentecoste. Então, para eu poder compreender se eles estão certos ou não, eu tenho que compreender primeiro o que é a igreja. A igreja nasce em Pentecoste. A igreja é narrada por Jesus, é apresentada pelos discípulos, e aqui nós temos também o contexto de que o apóstolo Paulo, após se converter no caminho do Damasco, ele vai à igreja, ele vai encontrar os irmãos, e ali ele recebe a ordem de envio, uma igreja que tem uma hierarquia apostólica, conduzida pelos 12 apóstolos de Jesus, posteriormente por Paulo, e futuramente Deus acrescenta ali nesta igreja doutores, mestres, profetas, pastores, para administrar e para ajudar essa igreja a ser conduzida, como nós lemos nas cartas do apóstolo Paulo, tá bom? Então, primeiro ponto está aqui, a igreja estava reunida e os apóstolos ou os irmãos que ali chegaram mostraram a essa igreja as maravilhas que Deus fez ali entre os gentios. Nós temos essa passagem que pode ser retratada desde a época de Pedro, que vai visitar o gentil Cornélio, ao apóstolo Paulo, que volta também narrando as maravilhas que Deus fez entre os gentios. Obviamente que a passagem se refere a uma situação única, porém, a ideia que ela nos traz é universal, porque a igreja de Jerusalém, quando alguém saía de Jerusalém, que foi a primeira igreja, e ia e trabalhava ali a pregação do evangelho, e alguém cria e Deus fazia maravilhas aos gentios, a aplicação do texto é verdadeira. Ele voltava e contava para a igreja em Jerusalém
como Deus foi maravilhoso, e não só maravilhoso em fazer milagres e sinais, como também acrescentar à igreja número de pessoas não judias que eram os gentios. Aqui eu preciso compreender primeiro o que é igreja. Para eu compreender o que é igreja, eu já disse aqui que a igreja existia lá em Atos. Atos surgiu a igreja, havia uma igreja em Jerusalém e as pessoas contavam a essa igreja as maravilhas que Deus fez aos gentios. Só que a palavra traduzida como igreja é eclésia ou eclesia, dependendo da pronúncia de alguns, né? E essa palavra tem alguns significados. E é a partir desta palavra que muitos, às vezes, se perdem em tentar falar sobre a igreja. Ah, Antes de falar sobre essa palavra, eu quero deixar claro que uma regra básica da hermenêutica é texto sem contexto é pretexto. Ou seja, o que é texto sem contexto? É quando você pega um texto, isola ele para defender uma ideia. Então, texto sem contexto é pretexto. Pretexto para quê? Para heresia, para mentira, para o engano. Texto sem contexto é pretexto para qualquer coisa. Então, uma das regras básicas de interpretação é que eu tenho que ler o texto e o contexto, e não só o contexto textual, como também o contexto histórico e uma série de questões que estão ali em volta do texto para compreender a mensagem corretamente. Agora, se texto sem contexto é pretexto, imagina palavras isoladas. E é aqui o problema das heresias. A heresia, ela às vezes não só isola o texto do contexto, como também puxa palavras soltas e tentam, em cima dessa palavra, trabalhar uma ideia para justificar um pensamento de alguém. Então, nós temos várias pessoas que fazem isso ao redor do mundo. Tira texto de contexto e, para piorar, ainda isolam palavras tentando justificar ideias e pensamentos individuais. E não é diferente com os desigrejados. Eles pegam esta palavra eclesia, tira do contexto para defender a igreja como indivíduo, né? Lembrando que eclesia se refere, a priori, ela se refere à reunião, assembleia. E assembleia de quê? É uma palavra grega que apontava para as reuniões dos gregos, né? Quando havia ali algum tipo de reunião política, reunião popular na Grécia, a palavra usada era eclésia ou eclesia. Então, eu posso dizer, e essa mesma palavra é usada para definir igreja. Então, eu poderia dizer que um amontoado de gente é eclésia, é igreja, né? Porque já que é reunião e assembleia, então onde tiver uma assembleia, eu tenho ali uma igreja? Não, não necessariamente. A mesma palavra usada para igreja também é usada para reunião, mas nem toda reunião é uma igreja. Eu posso ter uma reunião política, posso ter uma reunião familiar e não necessariamente ser igreja por ser uma eclésia, por ser uma reunião. Mas o que consiste a eclesia quando aponta para a igreja? Aqui eu preciso compreender o que o texto diz. A palavra igreja, eclésia no grego, aparece a primeira vez em Mateus 16:18 e foi pronunciada por Jesus. Aqui significa Assembleia dos Chamados para Fora. E aparece depois em Atos 2:47 e significa Assembleia dos Escolhidos. Neste contexto, a igreja compreende a comunidade dos salvos por Jesus Cristo. Então, perceba que não é qualquer reunião. A eclésia, a que a igreja é apresentada e a palavra é usada para indicar essa igreja, é a reunião de pessoas que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e se reúnem para adorar a Deus, estudar as Escrituras, aprender um com o outro, seguir as direções da palavra de Deus
E, nesse sentido, nós temos ali eclésia, nós temos ali a igreja no sentido neotestamentário, tá bom? E por que eu falo isso? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós automaticamente fazemos parte de um povo. Esse povo, segundo Apocalipse 5, foi comprado de todos os povos, tribos, línguas e nações pelo sangue de Jesus. E aí essas pessoas compradas formam um novo povo, e esse povo é a igreja de Cristo, corpo de Cristo. Em Mateus 16, 18, o texto vai dizer o seguinte: e sobre esta pedra, aqui não vou entrar na polêmica se essa pedra é Pedro ou se essa pedra é Cristo. Os católicos apostólicos romanos sustentam-se essa pedra Pedro. A igreja protestante e evangélica sustenta, como eu assim acredito, ser esta pedra Cristo. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O fato é, e sobre esta pedra, ou este Petros, edificarei a minha igreja. Então, a primeira verdade é que essa igreja, a Assembleia, a Reunião de Salvos, está edificada por Cristo, porque esta fala é de Cristo. Ele fala para Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quem edifica a igreja não é líder, não é padre, não é pastor. Quem edifica a igreja é Cristo. Aqui está o primeiro ponto. A igreja é edificada por Cristo. Sobre esta pedra, eu aqui, refere-se a Jesus de Nazaré, edificarei a minha igreja. Nesse sentido, a gente começa a compreender que essa igreja é um povo comprado de todas as tribos, línguas e nações, comprado pelo sangue de Jesus, que crê em seu nome e que se reúne para adorar e glorificar a Deus. A esta igreja foi confiada o poder de pregar o evangelho. Olha que interessante, Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, ou seja, por meio da igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, e aí mostra que Deus escolhe a igreja para ser mensageira da mensagem, da multiforme sabedoria de Deus, e levar essa mensagem a ser conhecida dos poderes, das autoridades, né, das potestades celestiais, de toda a criatura. Nós temos vários textos na Bíblia falando sobre a escolha de Deus à igreja, né? Essa igreja que é a assembleia de pessoas que se reúnem com um só objetivo, de adorar e cultuar a Deus. E aqui começa, então, a ideia de congregação. A igreja, que é um grupo de pessoas, ela faz parte de uma congregação. Hebreus 10, 24 e 25 traz um alerta. E qual é o alerta? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha a orientação de Hebreus. Ele diz: olha, não saia da sua congregação, porque é bem verdade que se a igreja é o grupo, é a reunião de pessoas, essas pessoas que creem em Jesus, que são salvas em Jesus, essas pessoas se reúnem em algum lugar. Aqui pode ser na casa, pode ser no templo, também não vou entrar no mérito templário, mas aonde as pessoas estiverem reunidas para estudarem juntas, para aprenderem a palavra de Deus, para orarem juntas, para obedecer às escrituras, ali tem uma igreja, ali é um povo que adora Cristo. Essa igreja pode estar dentro de um templo ou fora dela. Isso é um outro detalhe que eu não vou entrar no mérito, mas o que eu quero mostrar é que, independente do lugar em que essa igreja, essa assembleia esteja,
a verdade é que essa igreja ela é responsável de anunciar a mensagem de salvação ao máximo de pessoas possíveis, de anunciar as boas novas do evangelho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E nesse sentido, eu quero deixar claro que essa igreja, seja dentro do templo ou fora dela, ela precisa ser portadora de uma mensagem, não só com a sua palavra, mas com a sua vida. E essa igreja compreende também que as verdades descritas na Bíblia vão se cumprir. Por exemplo, a Bíblia fala de escândalos. Jesus disse que é impossível não acontecer escândalos, mas ai por onde vier os escândalos. A Bíblia, em várias passagens do Novo Testamento, fala que se levantariam falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, pessoas que introduziriam mentiras de perdição, pessoas que por avareza fariam de homens negócios. Então, toda a Bíblia tem várias passagens alertando a igreja dessas pessoas. Paulo chega a dizer que é um grupo que saiu de nós, mas não faz parte de nós. Esse grupo é aquele grupo que ele chama de herege. Então, assim, existem várias passagens de alerta de grupos assim, de pessoas assim, ou de corrupção na igreja. Quando eu falo de igreja, eu tenho que lembrar da parábola do joio e do trigo. A Bíblia diz que não dá para separar o joio do trigo agora, que eles precisam crescer juntos até a volta de Jesus. Quando vier o Senhor fazer a colheita, ele vai separar o joio do trigo. E qual é a condição que ele diz? Ele diz: não vamos mexer no joio e no trigo agora, para que ao arrancar o joio, a gente não fira o trigo. Então, perceba que quando eu falo em igreja, primeiro eu não falo em lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que buscam em Deus a oportunidade de transformação e buscam a perfeição até a sua volta. Então, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Se não tem pessoas perfeitas, existem falhas e existem erros. Porém, na verdadeira igreja, na igreja séria, que é sustentada pela palavra de Deus, existem pessoas imperfeitas que buscam se aperfeiçoar a cada dia, rompendo com o pecado, rompendo consigo mesmo, para seguir e obedecer os mandamentos de Jesus. Primeira condição da igreja é literalmente compreender que nós somos uma reunião de pessoas imperfeitas que buscam em Cristo nos aperfeiçoar até o seu retorno, né? Então a ideia é que a igreja é um grupo de pessoas arrependidas que buscam se aperfeiçoar e renunciar ao pecado a cada dia e quando cair pede perdão, mas continua lutando contra o pecado até a volta de Jesus, né? Santidade convém à sua casa, já diz Hebreus, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o primeiro fato é que pode haver decepções na igreja? Pode. Pode haver líderes falsos na igreja? Pode, já está profetizado. Porém, se há líderes falsos de corrupção, também existem crentes verdadeiros, também existem pessoas honestas, também existem líderes sinceros e verdadeiros. Então, a igreja, ela caminha com tudo isso. Porém, eu, como cristão, preciso estar congregando. E por que eu preciso estar congregando? Porque essa igreja é apresentada como corpo de Cristo. E neste corpo, o cabeça é Cristo. Nós somos os membros deste corpo. É por isso que a igreja, quanto indivíduo, ela só é igreja quanto indivíduo se estiver inserida no corpo. E nesse corpo, sim, é igreja, mas ninguém pode ser igreja sozinho. Prova isso. Jesus disse uma certa vez: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos nele, e faremos nele morada. Esse é o único texto na Bíblia, está escrito em João 14, aonde a expressão viremos para ele e estaremos nele e faremos nele morada, se encontra no singular. Todas as outras vezes em que a igreja é pronunciada, ela está
sendo falando de grupos, de reunião, de assembleia, de lugar onde pessoas se reúnem para buscar a Deus, para adorar a Deus. E aí nós temos, por exemplo, as 7 igrejas de Apocalipse, cada uma delas com um anjo, cada anjo é um pastor, pessoas que se reuniam em Laodiceia, em Pérgamo, em Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por aí vai. Então, nós temos na Bíblia diversas passagens, na história também, diversas passagens históricas, aonde nós vemos pessoas reunidas a fim de cultuar a Deus e aprender a palavra. Nós temos aí anabatistas, moravianos, nós temos aí vários grupos na história que se reuniam como igreja, como assembleia e se reuniam e adoravam a Deus. Ponto. Aí nascem as denominações. A denominação é a reunião de pessoas que pensam similares, né, em relação à interpretação da Bíblia e formam um determinado grupo e aquele grupo coloca uma denominação ali. Exemplo, os pentecostais acreditam na evidência do falar do batismo com o Espírito Santo como sendo o dom de línguas. Então, quem pensa assim forma um grupo pentecostal, Deus é amor, Assembleia de Deus. Os carismáticos já não veem tanto essa evidência no falar em línguas, mas entendem que os dons do Espírito são vários e que o Espírito dá as pessoas pode dar qualquer dom. Então, os carismáticos são normalmente batistas, alguns grupos renovados, adventistas, por aí vai. Então, eles se reúnem e formam ali um ministério mais carismático. Nós temos o grupo histórico, tradicional, que acredita que o dom de língua passou, foi coisa idiomática para aquela época, aí se reúne essas pessoas que pensam assim, interpretam assim, e formam o grupo presbiteriano, o grupo batista tradicional, né? Outros grupos que acreditam na veneração de imagens, aí nós temos a igreja católica, a igreja ortodoxa grega, e por aí vai. As denominações, elas surgem a partir da necessidade da igreja quando grupos interpretam a Bíblia de maneira diferente e cada grupo vai se encaixando e levando uma ideia, e essa ideia sendo interpretada e aceita pela Assembleia, no caso, pela reunião dos irmãos, e ali formam uma denominação. Mas não, só estou explicando mais ou menos como funciona, para que a gente entenda que, independente da denominação, o povo reunido é igreja. E esse povo reunido sendo igreja, se está crendo numa coisa verdadeira ou não numa coisa verdadeira, quem vai julgar neste momento da minha aula é Deus, não sou eu. É óbvio que eu posso discordar e concordar com um determinado grupo, mas de sorte é importante dizer que essa igreja, denominação, pode ter falhas? Pode. Pode ter pessoas que erram? Pode. Não há problema nisso, porque está escrito que isso iria acontecer. Mas eu não posso generalizar. Por isso que há uma necessidade da implantação da igreja hoje. Por quê? Porque, independente das denominações, cada um de nós cristãos somos convidados a fazer discípulos de todas as nações e ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. E uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é a importância de sermos semelhantes a Jesus, é a importância de andarmos em santificação, é a importância de estarmos congregando com os nossos irmãos, porque na congregação nós aprendemos a desenvolver o amor, aprendemos a desenvolver a paciência, a tolerância, é lá que os nossos dons serão usados. Né? Na ordem do culto, lá em 1 Coríntios 14, veja que Paulo aponta para uma estrutura eclesiástica, uma estrutura de igreja, onde nós nos reunimos, um profetiza, outro se cala, um outro tem salmo, outro tem cântico espiritual, o outro vai trazer uma profecia, o outro. Quer dizer, cada pessoa vai usar o seu dom para a edificação do corpo desta igreja, tá certo? Então, por que, pastor, é importante a implantação de igrejas? E, abre aspas, implantar não é abrir igreja. Tem muita gente abrindo igreja, e o que é abrir igreja? É você abrir uma portinha, colocar a gente lá dentro, cantar umas músicas e falar algumas coisas da Bíblia de maneira, às vezes, sem até entender direito o que você está lendo. Né? Isso é abrir igreja. Isso milhares fazem, muitos têm feito às vezes por ganância, muitos têm feito por arrogância. Isso não é o mérito aqui da nossa disciplina, mas existe quem abre igreja. Implantar não é igreja, não é abrir. Quem implanta a igreja, ou quem planta a igreja, ele anuncia uma mensagem. Qual é a mensagem?
a mensagem do evangelho. E qual é o objetivo da mensagem? Alcançar pessoas e levar essas pessoas a conhecer a mensagem, crer na mensagem e viver o evangelho e realmente serem transformadas por esta mensagem. É ensinar essas pessoas a seguir a Jesus no dia a dia e se tornarem verdadeiras discípulas do Senhor Jesus. Isso é implantar a igreja, é gerar discípulos do Senhor Jesus, tá bom? Então pensem nisso. A importância de plantarmos igrejas é também necessário para que a gente possa, às vezes, alcançar aquela pessoa que foi machucada, foi ferida pelo sistema religioso e mostrar para ela que Jesus é a nossa razão de viver, que está congregando com os irmãos, independente das falhas e erros, é importante, porque é obedecer aos princípios de comunhão, aos princípios de mandamentos de Jesus Cristo, tá bom, gente? Então, essa é a minha conclusão da matéria. Eu espero que vocês gostem, que o Senhor abençoe cada um de nós e que possamos continuar na grande comissão de fazer discípulo de todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês.